queria começar dizendo Marielle presente. Temos que continuar dizendo e repetindo dia após dia. Quem mandou matar Marielle e por quê? Marielle Franco encarnava toda a potência emergente das periferias que são centro, que reivindicam seu lugar legítimo de centro. Mulher, negra, bissexual, criada na maré. Marielle carregava no seu corpo todas as insurreições que recusam o racismo estrutural do Brasil. Esse país construído sob os corpos humanos dos indígenas e dos negros. Esse Brasil que se construiu, portanto, como ruínas. Marielle ousou ocupar o centro político como parlamentar e foi executada a tiros em 18 de março de 2018. E até hoje, mais de 800 dias depois, não temos o crime esclarecido. Não temos o mandante. Quando o Brasil se torna cada dia mais autoritário, quando é governado por um dos déspotas eleitos que hoje povoam o planeta, quando a pandemia de Covid-19 mata mais os negros e os indígenas, é ainda mais urgente perguntar: quem mandou matar Marielle e por quê? Boa tarde. Eu agradeço muito o convite para fazer essa fala, porque talvez nunca tenha sido tão importante falar. Quem me escuta em outros países precisa compreender que nessa pandemia, na crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos, nenhum outro país vive uma tragédia tão profunda quanto o Brasil. Nós temos Jair Bolsonaro no poder, portanto, nós temos um maníaco no poder que chama a Covid-19 de gripezinha. E porque nós temos um maníaco no poder, cercado e sustentado por generais, nós nos tornamos o epicentro da pandemia. Hoje, com quase 1.400 casos por dia. Já passamos das 50 mil mortes. Em resumo, nós nos tornamos a cada dia um país em que o presidente tenta dar um golpe e, ao mesmo tempo, testemunhamos um número cada vez maior de brasileiros morrerem. O autoritarismo, a opressão e a Covid-19 no Brasil são intimamente conectados. Este, porém, não é um problema apenas do Brasil e dos brasileiros. É um problema de todas as pessoas desse planeta. É um problema de cada um de vocês que estão me escutando. E ao longo dessa fala, eu vou explicar o porquê. A Covid-19 escancarou o racismo estrutural do Brasil e mostrou por que um racista foi eleito em 2018 para governar o país. Eu vou contar algumas cenas dessa pandemia para que quem não vive aqui possa enxergar o que está acontecendo e para que quem vive no Brasil possa não esquecer. O Brasil é um país em que João Pedro, 14 anos, negro, estava na sua casa em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e foi morto pelas costas pela polícia. Os policiais sequestraram seu corpo e sua família só encontrou 17 horas depois. O Brasil é um país em que Miguel Otávio, 5 anos, negro, queria ficar com sua mãe, negra, que tinha ido passear com o cachorro da madame, branca, em plena pandemia. A madame estava fazendo as unhas com manicure, porque, vocês sabem, é algo essencial fazer as unhas no meio de uma pandemia e expor as trabalhadoras à contaminação. A madame não queria ser incomodada pelo menino, então colocou o menino no elevador, de serviço, porque afinal ele é preto, e o deixou sozinho lá. E o menino, cada vez mais desesperado, ficou procurando saídas. Caiu de uma altura de 9 andares. A mãe, preta, que passeava o cachorro da madame, branca, encontrou o filho estatelado no chão, morto. O Brasil é um país em que os anciãos da floresta amazônica, os velhos indígenas, os velhos ribeirinhos e os velhos quilombolas estão morrendo de Covid-19. Cada um deles que morre é uma biblioteca incendiada. Eles são os repositórios do saber da comunidade e são seus guias. Foram eles que lideraram seus povos nas ações de resistência diante da destruição da floresta amazônica. Como todos sabem, Bolsonaro quer abrir as terras indígenas para converter a floresta em terra nua no mercado. E é exatamente isso que ele está fazendo. Terra para especulação, terra para boi, terra para soja. Historicamente, são os povos da floresta que colocam seu corpo para barrar a destruição dos ecossistemas. Historicamente, eles são mortos à bala. Nos séculos XVI e XVII, pesquisadores estimam que os vírus e bactérias que viajavam nos corpos dos invasores europeus exterminaram 95% da população indígena. 95%. E mesmo assim, os indígenas resistiram nos últimos mais de 5 séculos. Agora, o governo Bolsonaro tenta completar o genocídio iniciado 500 anos atrás, pela omissão planejada
ao não proteger os povos da floresta na pandemia e pela ação deliberada de estimular a invasão de seus territórios por garimpeiros e por grileiros. Para quem não está familiarizado com o termo, grileiros são ladrões de terras públicas que atuam com milícias armadas contra camponeses familiares e povos da floresta. Depois, eles conseguem legalizar suas terras pela fraude ou pela lei aprovadas por leis aprovadas por deputados corruptos e sancionadas por presidentes corruptos. Agentes de destruição, grileiros e garimpeiros não são apenas vetores de transmissão do vírus. Eles são também assassinos da terra, devoradores de árvores, de ouro e de diamantes. São derrubadores do céu, como poderia dizer Davi Copenau Yanomami, um dos grandes intelectuais indígenas do nosso tempo. Outra cena. No início dessa semana, eu recebi uma gravação em Sanomá, uma das línguas do tronco Yanomami. Era de uma mulher Sanomá da terra indígena Yanomami. Ela vive numa aldeia na fronteira do Brasil com a Venezuela. Mas quando ela gravou sua mensagem de desespero, ela estava doente de Covid-19 na Casa de Saúde Indígena em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Apesar do nome dessa casa, é lá um dos maiores focos de contaminação dos indígenas. 80 deles se hospedaram nessa casa para tratar de outras doenças e se contaminaram de Covid-19. Essa mãe, agora doente, queria gritar para o mundo que o corpo de seu bebê tinha desaparecido. A história de horror é a seguinte: ela e outras 2 mães foram levadas à cidade porque seus bebês tinham sintomas de pneumonia, uma doença transmitida pelos primeiros brancos que fizeram contatos no século passado. Nos hospitais, esses bebês teriam contraído o Covid-19 e então morreram. Seus corpos desapareceram, possivelmente enterrados no cemitério da cidade. Essa mãe não fala português. Ela está longe de suas redes de apoio. Ela está com febre e com diarreia por causa da Covid. E seu filho morreu e ela não sabe onde o corpo está. Para um Yanomami, enterrar um corpo é o mesmo que seria para uma mãe branca deixar o corpo do seu bebê jogado e exposto em praça pública. Os Yanomami cremam os mortos num ritual que dura meses, às vezes anos. É o único caminho para que os mortos possam morrer e os vivos possam viver. Vocês conseguem imaginar o que é não falar a língua, pertencer à floresta, estar na cidade, ser saudável e de repente se descobrir doente, ver um filho morrer e de repente esse corpo sumir? Isso é violação de todos os direitos humanos, os mais básicos. É de uma indignidade atroz e está acontecendo agora. É assim que os indígenas estão morrendo de Covid-19. Existe o vírus, que o governo não faz nada para barrar, e além do vírus, existe a tortura de Estado. Com a ajuda de várias pessoas que não podem se identificar porque correm risco de vida, essa mãe conseguiu enviar sua mensagem. Eu não entendo a sua língua, mas antes de receber a tradução, eu pude escutar o terror daquela mulher que estava sendo arrancada do mundo dos humanos pela ação do Estado brasileiro. Assim, enquanto os humanos que defendem a floresta tentam proteger a vida deles e a nossa também, grileiros, madeireiros e garimpeiros, aproveitando-se da pandemia, derrubam a floresta numa velocidade ainda mais alucinante. Como já foi dito tantas vezes, os destruidores da Amazônia não fazem home office. O monitoramento por satélite mostra que no ano passado, que o desmatamento explodiu nesse ano, com índices muito maiores do que no ano passado, que já foi um ano muito ruim porque Bolsonaro já estava eleito e estimulava a invasão de terras indígenas e áreas de preservação da floresta. É importante lembrar ainda que a temporada de fogos ainda não aconteceu. Todos podem lembrar as imagens aterrorizantes da floresta queimando no ano passado. Momento em que 42 mil quilômetros quadrados de floresta, com toda a vida que lá existia, viraram cinzas. Todos nós precisamos compreender muito claramente que a Amazônia está cada vez mais perto do ponto de não retorno. Aquele ponto em que a floresta vira uma savana e talvez um deserto. E todos nós precisamos compreender muito claramente que sem a maior floresta tropical do mundo, não há possibilidade de controlar o superaquecimento global. É por isso que Bolsonaro não é um problema só do Brasil, é um problema do planeta. Ele é uma ameaça, Bolsonaro é uma ameaça para o planeta. A Amazônia vai chegando cada vez mais perto do ponto de não retorno.
E com ela, a nossa vida, na única casa que temos, vai chegando cada vez mais perto do ponto de não retorno. Essa pandemia mostra isso. E isso está acontecendo agora. Quando o indígena morre, é a floresta que morre. Porque o indígena não é só o protetor da floresta. Ele também é floresta. E isso não é uma figura de linguagem, um exercício de retórica. Ele é floresta porque é assim que ele se compreende. Para os indígenas não há o humano e a natureza. Há apenas natureza e todos os seres que dela fazem parte. Tudo é natureza. E hoje o que estamos testemunhando é o genocídio dos povos indígenas. Em países como o Brasil, em que a morte se banalizou, porque o racismo estrutural faz com que as mortes dos negros e dos indígenas seja considerada normal, genocídio se tornou uma palavra fantasma, porque não move mais nada. Como diz o povo Guarani Kaiowá, palavra é palavra que age. Assim, é urgente reencarnar a palavra genocídio para que ela volte a agir, a produzir movimento de resistência ao genocídio. Encarnar a palavra genocídio para desencarnar o ato. Nós todos temos responsabilidade coletiva de barrar o genocídio indígena e de barrar o genocídio negro. Os indígenas e os negros que antes morriam a bala, e muitas dessas balas, especialmente no caso dos negros, eram e são de armas empunhadas por policiais militares, agora estão sendo exterminados por Covid-19. Bolsonaro, ao tratar a Covid-19 como gripezinha, está promovendo aquilo que chamamos, num horror que nos assombra, de limpeza étnica. E só nós podemos barrá-lo e barrar o genocídio. É isso, ou seremos condenados a ler sobre nossa omissão nos livros de história. E omissão também é ação. Cada um que precisa ter consciência de que é testemunha de genocídio. E cada um precisa fazer alguma coisa, ou será cúmplice. A destruição da Amazônia no presente é o anúncio de nossa morte futura. As imagens de horror que testemunhamos, cadáveres de árvores e cinzas, cadáveres de árvores e morte, cadáveres de indígenas e gritos, são as imagens do nosso futuro. É como se víssemos nessas fotografias ou imagens de TV não apenas o momento presente da floresta, mas o futuro de nossos filhos. Se queremos viver e queremos que as futuras gerações vivam, é preciso já, agora, arrancar o futuro das mãos do genocida que está no poder. E usar a Constituição, no caso dos brasileiros, para proteger a democracia que ainda resta e que nos dá instrumentos para tirar do poder quem quer nos matar. E usar a pressão internacional, no caso dos que testemunham o genocídio de fora, para barrar essa força de destruição que também alcançará vocês e as gerações futuras. O mundo não é conectado por causa da globalização. Ele é conectado porque o planeta é um organismo vivo. E eu quero falar do futuro porque precisamos libertar o futuro. Porque o futuro, como todos nós, foi sequestrado. Como Bolsonaro, o maníaco que está tentando matar quase todos, exceto sua família e seus amigos, se elegeu, da mesma forma que Donald Trump e outros, vendendo um passado que nunca existiu. Déspotas eleitos como Bolsonaro, Trump e toda a corja de perversos e mentirosos vendem à volta o que nunca houve. Um passado em que havia paz e que cada um aceitava passivamente o seu lugar. O que significa que os negros aceitavam passivamente o seu lugar subalterno. Os indígenas aceitavam passivamente o seu lugar subalterno. As mulheres aceitavam passivamente o seu lugar subalterno. Todos aceitavam passivamente que o gênero era binário ou então era desvio. Um passado em que cada coisa estava em seu lugar e cada um sabia o lugar de cada coisa e estava tudo pacificamente resolvido. Ora, nós sabemos que não havia paz nesse passado. Que ele era costurado com conflitos, com sujeições, com apagamentos e com extermínios. Esse passado era costurado com corpos. Déspotas eleitos como Trump e Bolsonaro limpam esse passado de seus conflitos e de suas mortes e o embalam para oferecer a uma população assustada com o mundo movediço, uma população assustada com as insurreições daqueles que sempre foram considerados subhumanidades, como diz o pensador indígena Ailton Krenak, aqueles que sempre estiveram nas periferias da vida pública e da privada e passaram a disputar o centro.
Mas por que os déspotas eleitos oferecem um passado que nunca existiu? Porque eles não têm futuro para oferecer. O futuro é a crise climática, que eles se esforçam para negar, mas está acontecendo. O futuro é hostil. Para conquistar o poder e para manter o poder, eles precisam vender um passado que nunca existiu e negar veementemente o futuro. É muito importante compreender que eles só conquistam e só mantêm o poder negando o futuro. Eles não são negacionistas da crise climática porque acreditam que ela não existe. Eles são negacionistas porque não podem oferecer futuro exatamente porque estão a serviço das corporações transnacionais que produzem a crise climática. Este é o ponto frágil dessa extrema-direita assassina que hoje governa o Brasil e outros países do mundo. Quando eles negam a crise climática, porque só podem negá-la, precisam também negar o futuro. E aí está a fissura que a pandemia abriu. De repente, o mundo parou. O primeiro segredo revelado, como apontou o filósofo francês Bruno Latour, é que era possível parar. Quando os povos indígenas, os cientistas e os adolescentes gritavam que era preciso reduzir a produção para salvar a nossa vida no planeta, que era preciso mudar o jeito de viver, governantes e grandes corporações diziam que era impossível. O que a pandemia mostrou? Que é possível, sim, e que dá para fazer isso rapidamente. Em poucas semanas, o impossível aconteceu. É também por isso que Paulo Guedes, o braço perverso de Bolsonaro na economia, e essa meia dúzia de gente que representa essa mistificação chamada mercado, tentam recolocar rapidamente o discurso neoliberal, o da volta à normalidade, o discurso da produção e do crescimento, para mostrar que dá para mudar tudo, mas só por um curto espaço de tempo. Depois é preciso correr e recuperar a produção e os lucros perdidos, à custa dos corpos dos outros. Como a maioria já percebeu, essa normalidade que eles falam só era normal para eles. É a normalidade da exaustão dos corpos, da destruição da floresta e seus povos, da corrosão da vida, do devoramento de mundos. Voltar à normalidade do 0,001% é o pior que pode nos acontecer. O discurso da retomada da normalidade, que é o discurso da retomada da produção capitalista, serve também para encobrir o segredo que a pandemia revelou, o de que é possível parar e, principalmente, de que é possível mudar. Imaginar um futuro onde possamos e queiramos viver, portanto, é ato de resistência. E para imaginar futuro, precisamos deslocar o conceito do que é centro e do que é periferia. A Amazônia não é periferia, é centro. Maré, Paraisópolis, Ceilândia são centros. A Volta Grande do Xingu é centro. O Tapajós é centro. As terras Yanomami, Caiapó, Munduruku são centro. Periferia é Ipanema e Leblon. Periferia é Pinheiros, Jardins e Higienópolis. Periferia é o plano piloto de Brasília. Periferia é Washington. O futuro que eu imagino é multicêntrico, é diálogo de mundos. No silêncio que o vírus nos impõe, o pensamento de matriz ocidental branca precisa se calar e abrir mão do privilégio de falar sozinho para escutar os pensadores indígenas, os pensadores negros, quilombolas, ribeirinhos. Não empurraremos o céu que está caindo sobre nossas cabeças com a mesma estrutura de pensamento e a mesma linguagem que nos trouxe até o tempo das pandemias e da emergência climática. Hoje, no Brasil, estamos lutando pelo que ainda resta de democracia. Mas se nós queremos democracia, precisamos ter muito presente na nossa cabeça que esse país é estruturado pelo racismo. Comprovadamente, foram as elites brancas que trouxeram a Covid-19 para o Brasil, ao passarem as férias e o carnaval na Europa. Mas quem mais morre são os negros e agora também os indígenas. E isso não é um detalhe. Essa é a essência, é a estrutura, é a espinha do Brasil. É racismo. E como a Coalizão Negra por Direitos mostrou, no manifesto histórico publicado no início de junho, na edição de domingo dos principais jornais brasileiros, com racismo não há democracia. As periferias que reivindicam o lugar de centro precisam se juntar, porque aquela minoria que nos domina e que está enriquecendo na pandemia, com a pandemia, assim como o maníaco do Planalto que está nos matando,
quero centros reais divididos. A floresta e a favela têm que cantar, têm que dançar e têm que lutar juntas. É imperativo criar um quilombo tecido pelos Brasis insurgentes. Não apenas para se proteger de Bolsonaro, dos generais golpistas e das polícias militares que se converteram em milícias bolsonaristas, mas para enfrentá-los. Como diz a atriz e escritora negra Roberta Estrela Dalva, se a paz não for para todos, ela não será para ninguém. Não há paz para os negros que vivem um genocídio, agora com os corpos multiplicados pela Covid-19. Não há paz para os indígenas que agora veem suas aldeias serem varridas pela Covid-19. E se não há paz para os negros e para os indígenas, nenhum branco pode ter paz, a não ser que quiser entrar para a história como cúmplice. Todos nós precisamos ser Marielle e afirmar com o nosso corpo que as periferias são centros. Bolsonaro se elegeu com um discurso racista e tem um projeto racista para a Amazônia e para todos os Brasis. Mas ele não inventou o racismo. Ele não é causa, é consequência do racismo. Sem exterminar o racismo no Brasil, o mundo não conseguirá superar a pandemia de Covid-19, porque o vírus não respeita nem muros nem cercas. Sem exterminar o racismo no Brasil, o planeta não conseguirá superar a crise climática. Como aprendi com Hélio Alves da Silva, poeta amazônico do Xingu, eu sozinho não valho como um. Eu sozinho não posso nada, mas eu mais um já começamos a poder. A equação da insurreição é eu mais um, mais um, mais. Termino com uma frase de Ailton Krenak. O futuro é agora, pode não haver amanhã. Muito obrigada por me escutarem.